Meus amigos, eu recebi uma provocação muito interessante de alguém que viu meu vídeo sobre a Líbia, que eu gravei hoje, me perguntando a respeito da relação do caso líbio com Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia. Uma pessoa que tem um site chamado MacMadman, eu nunca tinha visto, achei interessante. Bem, o que eu posso dizer? Claro que nós temos vários blocos em conflito no mundo, e todos os conflitos militares menores se reportam a esses conflitos militares maiores. Quem melhor tem estudado esse assunto e tem escrito e falado sobre ele de uma maneira extensiva é o Olavo de Carvalho, pessoa sobejanamente conhecida, e tem uma homepage, tudo dele praticamente está contido lá. O site é o www.olavodecarvalho.org. Mas eu quero aqui opinar. Na verdade, a gente tem várias forças trabalhando para a construção da nova ordem mundial, ou alguma coisa que se assemelhe a um governo mundial. De um lado, a gente tem o bloco mais forte desses três que lutam pela nova mundial, que é a União Europeia, associada com a esquerda norte-americana, que é bem representada por Barack Obama e pela família Clinton. Essa gente quer porque quer implantar a nova ordem mundial nos termos da social-democracia europeia. Nós temos uma segunda força emergente que está numa velocidade de crescimento e de fortalecimento militar intenso, que é a China. A China tem interesses próprios e passou nas 2 últimas décadas por um processo muito rápido de enriquecimento. Ela conseguiu associar ao totalitarismo comunista a dinâmica da economia capitalista, uma fórmula esdrúxula, mas que deu certo. Isso resultou num rápido enriquecimento que se transforma em rápido, intenso poderio militar. Esse conflito líbio eu associei diretamente a uma confrontação norte-americana contra o expansionismo chinês na África, que tem sido paulatino. Acho que é a primeira vez que há uma reação mano-militar intensa contra a China. E bem vimos quem manda, porque a China não reagiu, ficou quietinha porque não tem meios para enfrentar o Ocidente. Bom, a terceira força é o islamismo alucinado dos jihadistas, que tem algumas expressões do tipo a gente em torno do Osama Bin Laden, mas cada um dos países islâmicos que tem seu núcleo de radicais quer ser a série do futuro califado. É uma mixórdia, são os alucinados, não tem força militar expressiva, mas tem uma propensão para o que eles chamam de martírio, que é uma coisa digna dos infernos. Eles estão atrapalhando o Ocidente para valer. Basta ver quando a gente entra num avião em qualquer lugar do mundo. Eles conseguiram infernizar a vida do Ocidente. Não creio que o islamismo, no curto prazo, possa representar uma ameaça de fato. É aquele mosquito que morde a gente quando a gente está deitado. Ou então a mosca que pousa na sopa, para lembrar a expressão de Raul Seixas. Tem ainda uma quarta força, que é a Rússia, que ora se alia à China, ora se alia aos islâmicos. Ela tem o seu próprio interesse, sua própria agenda. Ainda é a sede de um núcleo comunista forte, não morreu o comunismo de lá, mas ela não é aliada automática da China. Muitas vezes eles se opõem. Então, por exemplo, veja o caso do Irã. O Irã, claramente, é uma potência regional que tem apoio da China e apoio da Rússia. Mas a Líbia tem apoio só praticamente da China. A Rússia não se moveu. Se houvesse uma ação militar decisiva contra o Irã, é provável que a Rússia fosse à guerra para defendê-lo. Mas não o faria pela Líbia, porque lá a coisa é mais distante. Então,
é de se perguntar, com tanta gente querendo uma nova ordem mundial e querendo sediar essa nova ordem mundial, quem é que conta a nova ordem mundial? Quem é que não deixa? Hoje, praticamente, a única força que segura o impulso para a nova ordem mundial, do ponto de vista político, é a direita republicana dos Estados Unidos, do Tea Party. Os Estados Unidos é um país que está claramente cindido entre os globalistas do Partido Democrata e o Partido dos Republicanos e aqueles outros que querem manter a nação americana como sempre foi, sem dissolvê-la numa ordem mundial de um governo terceirizado, que é basicamente representado hoje pela turma do Tea Party. Graças a Deus que essa turma emergiu para valer, percebeu os perigos dos tempos e foi à luta. Desde que eles dominaram a Câmara de Deputados nos Estados Unidos, o elan, vamos dizer assim, globalista dos democratas foi refreado. Tanto é que as decisões de Barack Obama desde então têm sido de asas cortadas. Ele tem que cumprir o que a Câmara determina. Ele não pode governar contra a Câmara de Deputados. Muito bem. E o Brasil, como é que fica nessa? O Brasil está claramente alinhado com a nova ordem mundial, de vertente social-democrática, em boa parte, mas também na ala radical do PT, em casamento com a China. É por isso que o Brasil está sempre apoiando tudo que não presta nesse mundo. Tanto Lula na sua época, como agora a Dilma. Apoia Irã, apoiou a rebelião no Egito, ficou contra a rebelião da Líbia, porque o interesse da China é tratado como interesse do Brasil. E a gente está vendo aí que o Brasil é uma das forças que lutam pelo governo mundial. A gente até tenta fazer aqui, na nossa fronteira, algo semelhante com o Mercosul, o que é também uma loucura. Quer dizer, a ordem mundial tem, portanto, um único obstáculo na sua frente, que são os Estados Unidos. Como os Estados Unidos são a única superpotência, e provavelmente o Tea Party deve fazer o presidente do ano que vem, então o projeto mundialista, qualquer que seja ele, está fadado a ser jogado na lata do lixo por muito tempo. Isso é uma coisa muito importante, porque se um presidente conservador assumir, provavelmente haverá uma chance para os conservadores que estão latentes nos demais países do mundo, inclusive no Brasil, possam novamente se reorganizar e fazer um contra-ataque político contra as forças de esquerda que estão lutando pela nova ordem mundial. E devemos esquecer uma coisa muito importante: essa ideia de governo mundial é uma loucura que vem desde a antiguidade, que tem a sua origem primeira nos estoicos. É uma alucinação, porque ela representa o esmagamento das individualidades nacionais, como também das individualidades pessoais. Um governo mundial é sempre um projeto de totalitarismo. Por isso que Hitler queria um governo mundial com a sede na Alemanha, Stalin com a sede em Moscou, a China com a sede em Pequim e assim por diante. A União Europeia, certamente, com essa ideia deles, querem que a sede do governo mundial esteja em Bruxelas e, eventualmente, a parcela dos norte-americanos que querem a nova ordem mundial gostariam de ter a sede em Nova York. Mas, meus amigos, além do Tea Party, que é uma coisa providencial na esfera política, a gente tem um outro grande adversário a impedir que a alucinação da nova ordem mundial se estabeleça, que é a própria realidade. Os povos não vão se sujeitar a uma burocracia mundial ditando regras e homogeneizando tudo. As religiões, elas são uma força poderosa. A única maneira de se implantar a ordem mundial é assassinando as grandes religiões do mundo, que não vão ser assassinadas, especialmente o cristianismo. Então a gente tem que considerar que o real é mais forte do que as ideologias e as utopias.
Por isso que eu não acredito na vitória final dos globalistas que querem a nova ordem mundial. E eu fico muito feliz de ver que, pelo menos na nação mais poderosa, nós temos essa força capaz de enfrentar, em qualquer campo, inclusive no campo militar, os loucos que pugnam por essa utopia. Eu quero dizer para vocês todos e para o meu amigo em particular, que se dirigiu a mim, que é assim que eu penso. A Líbia cometeu o erro grave de achar que a China poderia protegê-la, e mesmo a Rússia. Viu-se que não é bem assim. Quando a Europa e os Estados Unidos se movem em conjunto, não tem poder capaz de enfrentá-lo. O meu único medo nessa experiência da Líbia é alimentar anseios imperialistas por parte dos países europeus que estão vivendo uma grave crise. Eu diria mesmo, a crise terminal da social-democracia, que pode durar vários anos e pode levar a aventuras militares catastróficas. Eu realmente espero que isso não venha a acontecer, mas a razão me leva a acreditar que, uma vez esse processo iniciado, vai ser difícil segurar a tentação.